Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 7º ano. E é uma continuação do tema Aspectos Físicos Naturais da Amazônia e sua Biodiversidade. Agora, presta atenção nessa imagem aí, Amazônia e suas belezas naturais. Tem tudo a ver com o tema sobre os aspectos físicos, ou também chamado aspectos naturais, e qual a riqueza que essa região tem. Geralmente, quando eu me refiro à Amazônia, eu costumo até desafiar os meus alunos para dizer o seguinte: você conhece um pouco da floresta amazônica, por exemplo? Já visitou alguma vez algum rio, seja para pescar ou até mesmo para ver como é que é o rio? Às vezes a gente fica na dívida com o lugar onde a gente próprio vive. E os europeus, americanos falam sobre a Amazônia e você nunca nem experimentou o ambiente natural e está preso apenas no seu quarto usando o WhatsApp. Então fica o desafio para um dia você poder, quando falar da Amazônia, ter um pouco de razão no que fala, para não ficar ouvindo os europeus falando sobre o que eles não conhecem de fato. E você mora aqui. Vamos continuar então nessa parte dizendo que o bioma amazônico ocupa cerca de 49% do território brasileiro. Ora, é quase a metade, presta bem atenção. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Olha o detalhe: contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. O delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana. Não é à toa que, nesses grandes encontros internacionais, há sempre uma preocupação sobre a Amazônia. É claro que às vezes tem aquela justificativa que os outros já destruíram, mas enfim, essa discussão não vem ao caso. Nós temos a Amazônia e precisamos criar condições para que ela permaneça aí para as futuras gerações e também, ao mesmo tempo, ter formas de desenvolvimento sustentável. Não é para parar tudo de uma vez, mas criar meios para que não fique como está, que as pessoas retiram madeira, matam os animais, fazem tráfico de animais e muitas das vezes fica de forma impune. Impune por quê? Porque muitas das vezes nem há uma fiscalização, digamos assim, rotineiramente para impedir esse tipo de coisa. E aí eu queria mostrar para vocês uma figura muito interessante para vocês entenderem essa questão da biodiversidade, que nada mais é do que a diversidade da vida na Amazônia. Então só aí nós temos uma ilustração, olha só, répteis 550 catalogados, aves cerca de 1.000, peixes 3.000, mamíferos 311, anfíbios 163 e as espécies da flora cerca de 13.229. Então isso é que torna a nossa Amazônia com uma grande biodiversidade. Na área ocupada pelo bioma há aproximadamente 33 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,6 milhões de indígenas. É bom vocês observarem esse detalhe, 1,6 milhões de indígenas, para mostrar que nós temos um número significativo. Embora já tenham sido dizimados na própria ocupação do território brasileiro, mas nós ainda temos uma quantidade boa na nossa região. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a região compreendida por esse bioma é considerada a maior reserva de madeira tropical do mundo e possui grandes reservas de borracha, castanha e minérios. E aí quando se fala da questão de minérios aqui na região norte, ou na região amazônica, a gente queria fazer umas citações aí, que temos a bauxita, tungstênio, tório, calcário, níquel, ouro e muitos outros. E aí você vai perceber que próximo a nós, do estado do Acre, você tem Rondônia, que tem uma maior concentração desses minérios que estão aí na legenda. A princípio, nós não temos nenhuma identificação de acordo com esse mapa aí na nossa região do estado do Acre. Mas aí você já chega no estado do Pará e Roraima, que é uma região muito importante também, Amapá, que tem minérios importantes como o ouro, principalmente, né? Então,
Então é importante a gente analisar esse mapa que existem muitas reservas minerais na Amazônia. Quanto à vegetação e flora, a floresta abriga cerca de 2.500 espécies de árvores e 30 mil espécies de planta, de um total aproximado de 100 mil espécies na América Latina, segundo o Fundo Mundial para a Natureza, WWF Brasil. Então veja aí que nessa ilustração você está vendo um pesquisador fazendo aí uma medição de uma árvore. Veja que na floresta amazônica você encontra árvores que você precisa de várias pessoas para conseguir dar um abraço no tronco da árvore. Então, além da diversidade das árvores de pequeno porte, dependendo de onde ela está localizada, você também tem as árvores de grande porte, e algumas delas até com um valor econômico. A principal característica da vegetação desse bioma é a presença de uma floresta densa, em outras palavras, de uma floresta fechada. Existem lugares que às vezes você está viajando ou andando por uma determinada estrada, um ramal, e você sai do carro por um instante ou da moto e você começa a vislumbrar a floresta e às vezes até pensa em entrar um pouco para ver como é que é lá no interior. Mas você desiste. Por qual fator você desiste? Porque você percebe que tem um entrelaçado de cipós, de garranchos, como se diz as pessoas, né? De pequenos arbustos que impedem a passagem natural. Ao contrário de outras florestas que tem mundo afora, como aquelas que a gente assiste nos filmes, de floresta temperada, aquela que tem as coníferas, né, em forma de um cone, que você consegue ver os cavalos correndo, né, cavalgando entre essas árvores. Por quê? Porque não são florestas fechadas, só para você fazer uma comparação entre a deles e a nossa. E aí eu queria destacar para vocês 3 categorias que são classificadas a vegetação desse bioma amazônico. A mata de terra firme, esse tipo de vegetação pode ser encontrada em regiões de elevadas altitudes, sendo assim, não se inundam, mantendo-se seca. Então, em vários municípios tem aquelas áreas que o cidadão tem a construção de sua casa, que nas piores enchentes a sua casa não sofre inundação. Então essa é a característica da chamada mata de terra firme. E aí temos a mata de igapó. Esse tipo de vegetação pode ser encontrado em regiões de baixas altitudes. Sendo assim, encontra-se alagada quase todo o tempo, caracterizado pela presença de arbustos e musgos como Vitória régia. E por último, a mata de várzea. Esse tipo de vegetação pode ser encontrado em regiões de altitudes intermediárias. Sendo assim, encontra-se inundado durante um período do ano, caracterizada pela presença de espécies de árvore com até 40 metros de altura. Quanto à fauna amazônica, o bioma amazônico possui uma fauna extremamente diversificada e rica. Segundo a Embrapa, há nesse bioma cerca de 30 milhões de espécies de animais. Contudo, olha o detalhe, nem todas foram encontradas, estudadas e catalogadas pelos estudiosos. E aí, destacam-se animais como os macacos, onça-pintada, tamanduás, peixe-boi, jacarés, serpentes, rãs, diversas espécies de peixes, dentre outros. Há também mais de 1.000 espécies de aves na região, como tucanos e arara. Nas 4 figuras que temos aí, de 4 animais, isso é só uma ilustração básica, nós queremos mostrar aí que no centro está escrito ameaça na Amazônia. Então, além da questão desses animais que estão aí na figura, existe uma série de outros, dezenas de outros animais que sofrem com a questão do tráfico ilegal. Às vezes eu vejo na televisão cenas tristes de um camarada pegar pássaros, perfurar cano de encanação e colocar os pássaros naqueles tubos para poder fazer o transporte ilegal dentro de maletas, dentro de qualquer outra maneira. Muitos desses animais até morrem pelo transporte, por sede, por fome, pelas más condições de transporte. O fato é que nós estamos falando que muitas das vezes a biodiversidade da Amazônia é contrabandeada, é chamada biopirataria. E na sequência, sobre o clima amazônico, é caracterizado por elevada umidade do ar, que pode chegar até 80%. E às vezes as chuvas chegam a mais de
3.600 milímetros de chuva. E se a gente considerar que na região desértica isso chega a só 500 milímetros, por isso, pouca chuva para aquelas regiões. Então isso é importante você guardar. Quanto à bacia hidrográfica, a Amazônia é uma região rica em recursos naturais como a água. E aí nós temos o destaque para a bacia do Rio Amazonas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, possui cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. E o Rio Amazonas é a principal bacia, é o principal rio dessa bacia do Rio Amazonas. Quanto ao solo, ele se caracteriza por a presença de uma densa vegetação, cria-se no solo uma camada fina de nutrientes. Por isso, aí no destaque, nem todo o solo da região é considerado fértil, porque ele depende totalmente dessa dinâmica de caída de folha, apodrecimento dessas folhas, retroalimentando as árvores, que elas vão estar novamente caindo as folhas, apodrecendo e fazendo com que esses nutrientes ajudem na formação ou crescimento das árvores. E aí eu convido você para o Exercitando. Presta bem atenção na questão. Está convidado todo mundo da casa para responder a questão. Vamos lá então? Número 1. O bioma amazônico possui uma fauna extremamente diversificada e rica. Segundo a Embrapa, há nesse bioma cerca de 30 milhões de espécies de animais. Contudo, há um aspecto a ser levado em conta. Que aspecto é esse? Vamos ficar atento então? Letra A. A maioria das espécies já foram extintas. Letra B. A fauna da Amazônia é pobre em diversidade. Letra C. Nem todas foram encontradas, estudadas e catalogadas por estudiosos. E letra D. A maioria das espécies já foram catalogadas por cientistas. E aí, já deu uma analisada? Fez a sua escolha? Tem certeza da escolha que você fez? Então, se você marcou a alternativa C, está certo, nem todas as espécies foram encontradas, estudadas e catalogadas pelos estudiosos. Ou seja, apesar de ter muitas espécies, ter maior diversidade, mas nem todas ainda foram encontradas, estudadas e catalogadas pelos estudiosos. Portanto, a gente encerra a nossa aula de hoje e se você quiser acessar essa ou qualquer outra do componente curricular, basta você acessar esse endereço que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!